Dia 26 de 276, gestar o Cristo em si. A reflexão de hoje me levou a pensar em recentes pensamentos que eu tenho tido sobre o ato de orar. É bem natural que a gente faça orações em termos de agradecimentos e em termos de pedidos também. Mas existem alguns recursos que, inclusive, são muito bem utilizados na área de psicologia, de neurociência, das mais modernas técnicas de neurolinguagem e que eu acho que precisam ser aderidas cada vez mais nas orações. É o ato de você agradecer por aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, é quase como um misto de pedido e agradecimento, onde você faz a visualização daquilo que vai se concretizar e que Deus vai te auxiliar. Porque, acima de tudo, Ele conhece as verdades do coração, os nossos maiores desejos, não é mesmo? Então, uma maneira da gente potencializar a nossa oração é fazer essa visualização anterior e mentalizar isso em oração, né? É o seu sonho potencializado. Então, isso nos remete também ao nosso poder de cocriação, né? Apesar de Deus ser fundamento, inclusive para a nossa existência, Ele nos dá condição, como filhos, de sermos co-criadores da nossa realidade. Isso é muito visível no nosso próprio dia a dia. A maneira como a gente usufrui das nossas 24 horas do dia é a forma como a gente vai obter esses resultados, né? E é dessa forma que a gente vai criando o nosso mundo, criando os nossos resultados, efetivando os nossos sonhos. Então, não só visualizando, mas tendo um poder de ação que esteja agregado a essa força superior que é pedida em oração, a gente tem muito mais chances de conquistar tudo aquilo que a gente deseja, né? Inclusive, muitos desafios a gente enfrenta no dia a dia justamente lidando com situações mentais que nos desfavorecem, né? Dificuldade de autoimagem, colocando expectativa sobre a aprovação ou não dos outros sobre aquilo que a gente faz. E isso são grandes sabotadores. Então, imaginem-se utilizando o seu poder de ação da sua vida, mais o impulso divino para que aquilo se realize. Não tem como dar errado esse raciocínio, certo? Além disso, outra coisa que eu queria falar sobre a passagem de hoje é que a reflexão trazida para o dia 19 de abril é: por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. É um capítulo de Mateus 11, versículo 24. E durante a narração, né, desse pedacinho aqui de frase, Maria conta que ela, José e Marta estavam fazendo um passeio nas montanhas. Isso também me fez conectar com um exercício muito útil para a nossa conexão com Deus. Inclusive, recentemente, eu tive a experiência de conversar com uma amiga que ouviu o meu primeiro podcast e ela me disse que estava bem intrigada e queria saber qual era a minha religião, porque ela disse que não conseguiu perceber a partir do que eu conversava com ela. E a devolutiva dela para mim foi dizendo assim, que ela se sentiu muito bem, muito à vontade ouvindo aquele episódio, porque apesar dela ter sempre uma sede muito grande de Deus, ela já tinha experimentado muitas religiões e ela não se sentia pertencente a nenhuma delas. Muitas traziam questionamentos e ela não conseguia se envolver.
Mas ela também revelou que os momentos que ela mais sentia proximidade com Deus eram os momentos que ela tinha contato com a natureza. E aí, observando isso, né, sobre uma cena de José, Marta e Maria, e também são muito conhecidas as cenas que Jesus, né, se retira, vai para o alto de uma montanha, a gente já conversou sobre isso aqui, também refletem essa prática espiritual. Então, não tem nada de errado com você encontrar quais são as formas que você melhor se conecta com Deus, certo? E isso não necessariamente está dentro da sua própria religião, mas da sua prática personalizada de rezar e entrar em contato com Ele, né? Afinal de contas, Ele vive em nós. Então, independente do local em que a gente se sinta conectada, a gente precisa estar muito atenta a esses sinais. Inclusive, essa mesma pessoa me disse que não só diante, né, das paisagens naturais, mas que ela também se sentia muito à vontade quando praticava alguma atividade física, por exemplo, né? As sensações corporais, a condição física de saúde, de associar com os próprios movimentos, né? E a gente entender que essa matéria também é fruto de uma bênção divina, né? É fruto da criação, também pode nos trazer essa relação. Então, por isso, a necessidade de cada vez mais a gente se tornar íntima e aproveitar melhor esses recursos que já temos em nossas mãos, né? Além de tudo, a gente também tem falado sobre as próprias palavras, né? Então, ora eu faço uma oração mais elaborada, meu coração tá mais apreensivo, tá mais cheio de dúvidas, e naturalmente eu vou para um discurso um pouco mais aprofundado, mais longo, né? E tem dias que a gente de repente já tá um pouco mais leve, então quanto mais sem regras a gente desenvolve esse relacionamento, menos travas esse relacionamento tem. O mais importante é que você realmente faça do fundo do seu coração, certo? Essa é a mensagem de hoje. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, Simone.